Olá, amores! Vamos falar aqui da questão 18, tá? Essa questão 18, ela tá na nossa atividade de aprofundamento de números inteiros, né? A lista de exercícios de números inteiros, atividade de aprofundamento. Se você não tem esse material, solicita aqui, me manda uma mensagem, diz que tem interesse, que eu disponibilizo ele para vocês, certo? Então, a questão 18 mostra aí um gráfico, né, que fala de lucro e prejuízo. Então, a gente tem um gráfico falando de lucro e prejuízo. Quando a gente fala de números inteiros, é muito comum a gente falar desse tipo de situação, né? E aí fala do gráfico, né, de setores de um supermercado em um determinado mês, tá? E tem aí os valores, tá? E ele quer saber, nesse mês aí que o gráfico mostra, qual foi o saldo, né? Então, como é que eu identifico o saldo Proju? É analisar o montante final, né, em relação a esses setores, lucros e prejuízos no total. Como é que ficou o saldo? Tá, gente? Para fazer esse tipo de questão, né, a melhor situação é a gente lembrar, entender, né, na verdade, que isso se refere à adição de valores positivos e negativos, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, no setor de eletrodomésticos, né, que a gente teve um lucro de 400 milhões de reais. No setor de alimentação, que teve um lucro de 600 milhões de reais. No setor de confecções, um prejuízo de 200 milhões de reais. E o que é que dá trabalho nessa questão? O que é que pega nessa questão? Né? O que é que traz a dificuldade nessa questão? Está justamente nesses valores aqui. Deixa eu ver se está bem enquadrado aí na minha tela. Deixa eu melhorar aqui, porque não está enquadrado certinho aqui agora que eu dei zoom. Mas o problema está justamente nesses valores aqui, certo? Que aparecem, né, entre um valor e outro. Como assim, Proju? Por exemplo, aqui nos brinquedos. Quando eu falo de brinquedos está um pouco acima de 200 milhões. E aí muitos alunos ficam, como é que eu vou saber qual é o valor que brinquedo representa? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês, vou dar mais um zoom aqui na minha tela e vou enquadrar direitinho para a gente poder falar melhor de brinquedos. E do outro setor ali, que se eu não estiver enganado, é telefonia e esporte e lazer, que é também um setor que possui valores que está aí entre um valor e outro, tá? Vamos ver aqui, ó. Esse setor de brinquedos, observa que ele está um pouquinho depois dos 200 milhões. Então, a gente tem aqui 200 e 400. Significa que entre 200 e 400, eu posso dizer que eu tenho 200 milhões, certo? Entre 200 e 400. E se vocês observarem aqui, ó, galera, tá com as tirinhas claras, mas acho que dá para ver bem, né? Eu tenho aqui 5 espaços entre 200 e 400. Então, significa que eu posso pegar essas 200 unidades que existem entre 200 e 400 e dividir em 5 partes exatas, né? E aí eu vou encontrar quanto vale cada linhazinha dessas para saber o valor de brinquedos. Proju, ainda não entendi. Deixa eu apagar aqui o que está no meu quadro para a gente falar desse valor que está aí nesse meio, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aí 5 espacinhos entre 200 e 400, certo? Desses 5 espacinhos, a gente vai descobrir quanto vale cada um. Eu sei que entre 200 e 400 eu tenho 200 milhões, né? Não vou analisar, não vou levar os milhões em consideração, tá? Vou trabalhar só com 200, com esse valor cheio para ficar mais fácil, certo? Então, eu vou fazer 200 dividido por 5. Por que por 5? Porque são 5 espaços. Isso vai dar 40. Então, significa que cada espacinho desse equivale a 40, certo? Então, aí no setor de brinquedos, ele equivale a 280 milhões, certo? Então, é basicamente isso. Assim como acontece no setor de brinquedos, acontece também aqui no setor de telefonia, ó, tanto telefonia como de esporte e lazer, que ele passa um pouquinho dessa linha principal aí, certo? Então, vamos lá, vou voltar aqui a minha imagem para a forma original como ela estava, tá? Para a gente poder estruturar esse cálculo aí e responder. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, então, deixa eu tirar esse zoom, né? Para a gente voltar para a forma como estava aí essa nossa questão, certo? E resolver, tá? Então, ele fala aí desse gráfico, né? E a gente vai escrever essa expressão, tá? Vamos só alinhar de novo aqui minha tela, porque eu deixei a tela ajustada aqui para apresentar a questão, mas acabou que eu precisei dar o zoom aí para a gente poder ver melhor, né? Então, vou só ajustar aqui de novo para o lugar onde ela estava, para a gente poder perceber direitinho aí o que está acontecendo, tá? Vamos aqui. Prontinho. Então, aqui eu estou falando do gráfico, né? Aqui eu tenho as informações do texto aí, certo? Então, vou escrever a expressão que representa essa situação. Como assim? Observa. O setor de eletrodoméstico,
ele, né, tem um lucro, porque ele está no lado positivo do gráfico, né, então no valor para cima, um lucro de 400 milhões, certo? Eu vou escrever aqui uma expressão que represente, certo? Eletrodomésticos, 400 milhões, mais, vou colocar só o 400, tá, gente? Alimentação, são 600 milhões, mais, no setor de confecções, confecções está no setor de prejuízo, né, de menos 200, então eu posso colocar esse mais, menos 200, ou se eu quiser, não preciso nem colocar esse parênteses, porque o mais aqui não faz diferença, então eu posso escrever isso como sendo apenas menos 200, beleza? Seguindo aqui, ó, o setor do brinquedos, que foi o que a gente acabou de falar, ele vai representar 280. Por que 280? Porque essa partezinha aqui, ó, indica 80, porque eu tenho duas linhazinhas acima, né, dessa principal de 200, tá? Então, aqui vai ser mais 280. No próximo aí, que é utilidades, menos 400. No próximo, que é também o quadro tá ficando pequeno. No próximo, que é telefonia, ó. Telefonia tem 3 listrinhas aqui, tá? Vocês estão com a lista aí, vão conseguir ver melhor, mas tem 3 listrinhas aqui, então é 140, né? Porque já cada uma é 40. E por fim, aqui deu no meu quadro, mas por fim, ali na parte de esportes e lazer, é menos 240, certo? Então a gente vai resolver essa expressão aí, lembrando que aí todo mundo é uma adição. Tem alguma coisa que a gente pode cancelar? Tem, olha que coisa linda. Dá para cancelar o menos 400 com o mais 400. Por que eu posso usar o cancelamento? É uma propriedade, tá, gente? Que ajuda aí na hora da gente fazer esses cálculos, tá? Então eu posso realizar esse cancelamento porque esses valores são opostos, certo? Além do cancelamento, eu posso agora, para resolver, juntar só os positivos, depois só os negativos. Então, ó, posso juntar, por exemplo, o 600 com 280 com 120, certo? Então, isso aqui vai dar 880 mais 120. Posso juntar só os negativos aqui, ó, menos 200 com menos 240, que vai dar menos 440. Deixa eu colocar tudo de uma cor só para ficar mais fácil a visualização, tá? Então, tudo é negativo, ok? A gente vai resolver essa expressão para chegar no gabarito final, né? Na resposta final aí, né? Como eu já tinha compartilhado aí com boa parte de vocês, o gabarito final, certo? Mas vou terminar de estruturar aqui a situação. Então, aqui fica, né? 880 com 120 fica 1.000, né? Positivo, menos 440, que é igual a 560. Então, significa que isso indica aí 560 milhões de reais, certo? Então, este é o valor final aí, tá bom? Gente, espero que tenha ficado claro, que não tenha tido dúvidas. Se você teve alguma dúvida, comente, tá? Lembre de se inscrever no meu canal, de colocar aí se você gostou do vídeo, né? Se te ajudou, tá bom? Valeu!